Vermelho Sangue, a nova série original do Globoplay, promete muito mistério, romance e também um toque de sobrenatural. Será que eles conseguiram fazer a média com tudo isso? Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, eu sei que muita gente já está acostumado com várias obras que tratam do misticismo, do sobrenatural, de mitologias, de folclore de vários pontos do mundo aí também, né? Só que o Brasil também tem muito potencial com esse tipo de coisa, né? Com muita mitologia própria, com folclore ali também, né? Dá pra fazer várias histórias bacanas com isso. Tá aí Cidade Invisível, que não me deixa me enganar também, né? Inclusive eu fiz review das 2 temporadas dessa série, que eu vou deixar separado pra vocês verem no card aqui em cima. Inclusive a primeira review que eu fiz aqui no canal foi justamente da primeira temporada de Cidade Invisível. Olha só, dá pra ver que tem um apego aí, né? E com essa mesma pegada de trabalhar um pouco da cultura e do folclore brasileiro também, misturando um pouquinho de mitologia, esses seres sobrenaturais, é o que chegou também agora com a série Vermelho Sangue no Globoplay, né? E agora vamos fazer a review para saber se essa série é boa, se é ruim, se conseguiu fazer esse toque, trabalhar bem essa parte cultural também e quase que sobrenatural, quase não, totalmente sobrenatural nessa série. Mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E deixe seu like, gostejão e a curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fiz tudo isso, então bora fazer a review de Vermelho Sangue. Antes de mais nada, do que se trata a série, a gente tem a Luna, que é a protagonista, né? E ela é recém-chegada numa cidade no Cerrado brasileiro, onde ela vai morar e estudar num instituto, onde a mãe dela é uma professora e cientista também, né? E no caso, a Luna é uma lobismoça, não tem uma lobisomem, né? Os lobisomens, ela é uma lobismoça, né? Tipo, e é um termo que eu não sei se existe, ou se foi criado pra série também, mas eu curti bastante, soa melhor do que lobismulher, por exemplo, né? Então ela é uma lobimoça, então sempre na noite de lua cheia, ela se transforma numa loba-guará, não é um lobo comum, cinzento, que a gente já tá acostumado com produções de lobisomens estadunidenses ou europeias. É uma loba-guará ali também, né? E no meio disso, ela acaba tendo um affair, né? Ela vai conhecendo, se aproximando de uma garota chamada Flora, que é super ligada no misticismo, na magia, nessa parte mística. Rola um climinho entre elas, é o par romântico dela ali também, né? Só que no meio disso tudo tem um grande mistério envolvendo toda essa parte mística, esses estudos referentes a Luna ser uma lobismoça e também, é claro, com vampiros e outros seres sobrenaturais que podem aparecer aqui em algum momento, né? Isso não é um grande spoiler, porque afinal de contas, quando você tem lobisomens, você precisa de vampiros e vice-versa. Praticamente os dois andam de mãos dadas. E já que eu falei de vampiros, vamos começar por esse ponto aqui também, porque vamos ser francos, né? Vampiros, beleza, já é um dos maiores clichês no mundo sobrenatural da cultura pop ali também. Acho que todo mundo já sabe praticamente todas as regras dos vampiros clássicos, tradicionais e também desses vampiros modernos ali, né? Mas vamos ser francos, não faz muito sentido vampiro dentro do mundo brasileiro, tá, praticamente, né? Porque, tipo, são seres que se tocarem a luz, né? Se forem tocados pela luz do sol, morrem queimados num país tropical. Não encaixa uma coisa com a outra ali também, né? Mas eles acharam um jeito de encaixar os vampiros dentro do Brasil, que funcionou, pelo menos com o personagem aqui, né, o protagonista não, o principal vampiro que a gente tem nessa história, ficou bem legal a forma como eles encaixaram dentro do núcleo brasileiro, né, dentro dessa regionalização que eles trouxeram aqui também, né. E o caso da Luna também, uma lobismoça se transformar numa loba-guará, é perfeito também, né, tipo, tudo bem, o lobisomem ele é uma criatura que faz parte do folclore brasileiro, mas ele tem muita coisa que foi trazida da Europa também, dos colonizadores europeus, mas também tem detalhes que são relacionados à cultura das comunidades indígenas, dos povos indígenas que viviam aqui no Brasil muitos anos antes dos europeus chegarem aqui também, né? Então eles conseguiram fazer essa mescla do tradicional do lobisomem que a gente já conhece, mas mesclando com a cultura brasileira também, né? Então faz muito mais sentido ela se transformar numa loba-guará do que num lobo cinzento que a gente já está acostumado em várias outras obras ali da gringa também. Mas, porém, portanto, contudo, todavia, sobretanto, acaba por aí também, né? Eu acho que esse é o ponto mais alto
que a série vai ter também, né? Essa coisa, essa forma como eles incluíram os mitos do lobisomem e do vampiro dentro da cultura brasileira também, né? Que é só como eles apresentaram e adaptaram, né? Porque eles nem é uma coisa tão aprofundada. Os vampiros, tudo bem que eles têm origem europeia, tradicional ali também, né? Mas a lobimoça aqui também, né? A transformação em loba-guará é só a forma como eles incluíram e apresentaram aqui também. Eles nem deram tanta profundidade nessa parte cultural, folclórica, mitológica, ou alguma coisa relacionada às culturas indígenas também, no que eles acreditavam. Não, só ficou por aí também, né? Que bom que eles conseguiram achar uma forma de encaixar isso dentro da nossa cultura brasileira, dentro de uma forma que faz sentido com o Brasil também, né? Mas ainda assim, é só apresentação mesmo, eles não dão muita profundidade ali também. Tudo bem que eles fazem uma mescla ali, meio que aquele jogo de uma coisa sobrenatural, mas tratado de uma forma científica também, como se fosse uma espécie de mutação, anomalia, que é interessante, mas também é completamente jogada, é uma coisa muito rasa ali também. Quando você vê a sinopse, né, de uma garota que é uma lobimoça e ela começa a se apaixonar por uma outra garota ali, que é toda ligada ao misticismo, sempre curtiu essas coisas também, rola um romance, é uma história interessante, é bacana, digno talvez de um livro juvenil praticamente, um romance sáfico juvenil, talvez uma fanfic, sim, mas é uma ideia interessante também, né, até para uma série, né, que quando você vai assistir a série, você percebe que ela tem bastante potencial, porém eles não sabem utilizar esse potencial em nenhum aspecto possível, né, tipo, tipo uma história tão boba, trabalhar de uma forma tão boba, tão clichê, né? Eu já falei várias vezes aqui no canal que não tem problema nenhum você trabalhar com clichês ali, contanto que sejam bem feitos, bem trabalhados, bem elaborados ali também, né? E aqui não, parece que eles só estavam fazendo um checklist ali de todos os clichês possíveis que podia colocar numa história de romance sáfico, de mitologia e sobrenatural ali também, né? Eles só foram fazendo um checklist e dane-se se estava fazendo sentido ou não. E é uma pena, porque essa série tinha potencial para ser um novo Cidade Invisível, ou pelo menos Cidade Invisível do Globoplay, né? Porque se a gente pega a Cidade Invisível, né, na Netflix, né, é uma história muito bem trabalhada, os personagens ali do folclore brasileiro estão bem encaixados dentro de uma trama ali, tem todo um arco, um discurso ali sobre proteção ambiental, sobre a proteção das comunidades indígenas. Tudo bem, nem toda série, nem toda obra precisa sempre ter algum tipo de discurso, né? Um discurso sempre falando sobre ecologia, ou sempre falando sobre a comunidade indígena, ou no caso aqui, sempre falando sobre contra a homofobia, contra o preconceito da comunidade LGBT, que aliás é um ponto bem positivo nessa série, né? Que são duas personagens sáficas, são duas mulheres que gostam de mulheres ali também, né? Mas eles não entram naquele clichê, naquela clássica história de que a personagem que tá com medo de sair do armário porque não sabe como vai ser recepcionada pela família, pela sociedade, ou um personagem que enfrenta todos os preconceitos ali também. Eles não tratam isso, né? Então é uma forma bem natural isso, né? Tudo bem, tem uma questão ali também, tipo, um tópico bem rápido sobre como uma delas teria saído do armário, se descoberto lésbica ali também, né? Mas assim, um toque muito rápido. O resto não foca em todo esse discurso contra a homofobia, todo esse clichê também da pessoa se descobrindo e saindo do armário. E é bom, porque eles trataram de uma forma bem natural ali também, né? Da mesma forma como seria se fosse um personagem, um casal de homem e mulher ali também. Então acho que esse é um ponto bem positivo da série. Só que assim, tudo bem, você não precisa trazer todo um discurso, mas no mínimo você podia elaborar também, porque todo o resto é muito boba a história, é muito boba. Pensa, por exemplo, uma dessas histórias por exemplo, Teen Wolf, ou pensa, por exemplo, Riverdale, é mais bobo que isso. Porque parece que eles não conseguem desenvolver uma história, desenvolver as relações dos personagens principais ali também, né? Porque tudo bem, os personagens, eles são bons, são interessantes. O elenco em si é muito bom. Aliás, a minha personagem favorita aqui, que eu já vou falar, que é a vampira que tem na série. Acho que é Celina o nome dela, né? Pô, eu gostei bastante dela. É uma personagem bem legal, ela tem uma boa personalidade ali também. Só que assim como ela, como todos os outros aqui, não tem um arco tão bem desenvolvido. Dá pra mostrar que eles têm potencial pra desenvolver um bom arco, uma boa trama, uma boa curva de personagem, um bom desenrolar de história, mas parece que eles não sabem como fazer, né? Tipo, tem o ponto A e o ponto B, eles não sabem traçar o caminho ali, só querem levar do A pro B e pronto, né? É isso, não sabem como desenvolver direito, né? E isso é um foco, por exemplo, relacionado principalmente ao casal principal, né? Que é a Luna e a Flora aqui também, né? Como eu falei, não tem essa parte de todo o drama de ter que sair do armário e tudo mais. Beleza, tudo bem, não foi pra esse clichê também, conseguindo trazer de uma forma natural. Só que a forma como elas se relacionam, como elas vão
de conhecidas até realmente um casal, é muito superficial. Não sabem trabalhar direito ali também. É tipo, elas se encontram, uma fala oi, a outra fala oi, e de repente já estão se pegando, né? De questão de horas ali. E o problema não é que, tipo, o tempo que leva, né? Porque quando rola química, beleza. Surge a química, aí tem um time também, né? Só que ele não rola a química, eles não dão tempo, tipo, não dá tempo delas interagirem, trocarem palavras ali, trocarem um mínimo de olhares ali pra realmente surgir alguma coisa ali, tipo, seja como casal ou mesmo como amizade. O mínimo de relação que acho que é minimamente trabalhado, que a gente consegue ver aqui, né? Acho que é com a Luna e a mãe dela, que aliás é uma excelente mãe, porque ela não é aquela mãe super protetora que não deixa a filha sair por nada, quase que um cárcere privado ali também, mas ao mesmo tempo que ela dá essas brechas de liberdade para ela, para poder ser uma jovem comum também, para poder trabalhar com uma jovem comum mesmo, ela não sendo comum, ela sendo uma lobismoça também, ela tem essa questão da segurança, esse medo dela acabar machucando outras pessoas e ser machucada por ser diferente também, né? Então é uma boa mãe também. De novo, não é uma relação perfeita, não é bem trabalhada, bem elaborada, mas acho que dentre todas as que são apresentadas aqui na série, é uma das menos piores, por assim dizer. Uma das que ainda dá pra ver, tipo, você tá tudo raso, aí tem uma pequena parte rebaixada aqui na estrada. É praticamente isso. E tem todo um arco, toda uma espécie de conspiração ali também, desses estudos que fazem em relação à Luna, sobre como ela se transforma, como funciona a transformação, como esses vampiros que aparecem também, né? Só que assim, eles tentam parecer que estão trabalhando algum tipo de grande mistério, alguma conspiração, algo tipo, sei lá, Gen V, The Boys, algo do tipo ali. Mas não é tipo um mistério que eles estão trabalhando. É como se eles não realmente soubessem o que queriam trabalhar. Eles têm um monte de coisa que eles apresentam ali, que jogam. Que tem alguém lá de fora que está comandando esses estudos. Tem claramente segundas intenções em relação a isso, mas em nenhum momento eles mostram alguma coisa que realmente deixa você intrigado, né? Parece tipo assim, sabe quando você está assistindo uma obra de suspense, alguma coisa assim, e você fica intrigado, fica com dúvida do que vai acontecer e vai acompanhando a série? Pois parece que aqui a série também tem dúvida sobre o que vai acontecer. Tipo, é como se cada episódio fosse escrito separadamente. Você escreve um episódio, aí de repente você vai escrever um outro episódio, só que esquece o que estava ali. Aí você vai escrever o terceiro episódio, mas você não viu os outros dois, aí você tem que ir planejando ali, né? Tipo, sabe como falam que a Marvel se perdeu, né? Tipo, as obras que eram para ser um universo compartilhado meio que seguiram caminhos tão diferentes que nem parecem ser do mesmo universo. Parece que os produtores, os diretores não veem as outras obras. É praticamente isso que parece, né? Sem contar que a passagem de tempo dessa série é muito confusa. A menina chega no primeiro episódio na cidade, né? Aí passa a noite, vem o dia seguinte e de repente passaram 3 dias. Do nada, assim, tipo, chegou, foi o dia seguinte, já estão os 3 dias. Aí o sol se põe, o sol nasce e de repente já se passou uma semana. Aí o sol se põe, nasce de novo, já passou um mês. Tipo, a forma como o tempo passa aqui é muito confuso. É como se tivesse passado um mês inteiro em 3 dias. É confuso, eles não sabem trabalhar direito essa parte. Eu não sei se é um problema de roteiro, de edição. Acho que é principalmente roteiro, né? Mas eles não sabem direito como trabalhar isso. E já vamos entrar aqui numa questão de técnica também, né? Porque como a gente está falando de uma coisa que envolve seres místicos, então obviamente a gente vai ter uma questão de CGI ali também. E eu sei que muita gente tem um certo preconceito com obras de CGI brasileiras também, que é tudo Fausta, mas tem potencial para fazer um bom CGI também, né? Cidade Invisível, de novo, tô recomendando. 3% também, um bom CGI aqui, né? Nessa série, ao mesmo tempo que ela acerta alguns momentos, como em detalhes bem pequenos, como por exemplo os olhos do vampiro brilhando, que eles tentam hipnotizar alguém, ou a própria transformação da Luna, né? A transformação dela é muito legal, é bem bacana. Tudo bem, não é perfeito, né? Não é um CGI super cinematográfico, mas pros padrões da série, pros padrões do Globoplay, é um bom CGI nesse momento. Só que quando ela aparece transformada, quando a gente vê aquele lobo-guará ali também, não só da Luna, mas até um lobo-guará que aparece no meio da história, né? Aí fica muito falso. Fica muito falso. A gente vê o bichinho correndo no matagal, a gente não vê sombra, não vê o matagal se correndo, a gente só vê um boneco de CGI correndo. Sabe esses bonecos de videogame que estão em pré-formação, não estão prontos ainda? É isso que parece, né? Então, enquanto acerta alguns momentos cruciais com a transformação dela, em outros é ridiculamente feito ali também, né? É uma coisa muito feia de se ver, né? Então, tipo, ao mesmo tempo que eles acertam alguns momentos, eles erram muito em outros.
Então minha review, minha crítica, meu veredito final sobre Vermelho Sangue. É uma série que tinha um enorme potencial, mas que eles não souberam como trabalhar, não souberam como fazer. Parece que cada episódio é escrito por uma pessoa diferente, sem ter visto o episódio anterior. Tem uma passagem de tempo muito confusa. Eles acertam até alguns pontos, como por exemplo, a inclusão dessas criaturas dentro da cultura brasileira, de uma enfim, eles conseguiram trazer dentro do Brasil também a questão do vampiro, conseguiram encaixar de uma forma interessante. A questão da Lobis Moça, uma coisa bem cultural também, embora que nem um pouco trabalhada, mas só a forma como eles incluíram é interessante. São assim, são personagens e um elenco bom, mas que são completamente rasos também. A história não é desenvolvida, os personagens também são bem mal desenvolvidos, as coisas acontecem meio que por acontecer. Tipo, só porque precisa acontecer, não tem um background direito também, sem contar algumas contradições, porque tudo bem, esses vampiros que eles trouxeram aqui, tem uma coisa meio crepusculizada aqui também, né, aquele vampiro meio estilo crepúsculo, mas eles ainda tentam trazer uma coisa tradicional, tipo, por exemplo, o vampiro precisa ser convidado a entrar em casa, né, então eles tentam trazer alguns elementos tradicionais, mas ignoram completamente outros. Então, tipo, é como se eles fossem selecionando que iam pegar do vampiro tradicional. Então, tipo, tem várias questões de roteiro ali também muito mal trabalhados, personagens muito rasos, a relação entre eles ali também é muito feita de qualquer jeito, apesar de terem bons momentos de casal ali da Luna e da Flora. A relação como toda, a forma como trabalham a série inteira é muito mal feita, é muito feito de qualquer jeito ali também. Tipo, precisamos fazer esse trabalho aqui pra entregar pra amanhã. O prazo é pra amanhã, a gente precisa escrever a série toda aqui de 10 episódios. Acho que se fossem episódios um pouco mais compridos, cada episódio tem meia hora ali mais ou menos, acho que se fossem episódios de até uns 50 minutos, talvez eles conseguissem trabalhar um pouco melhor, né? E eu não sei se vai ter segunda temporada, não tô sabendo disso nesse momento que eu tô gravando o vídeo. Se tiverem, eu espero que eles possam corrigir tudo isso que eles trouxeram pra primeira temporada. Que eles possam aproveitar o potencial que eles trouxeram ali, mas não souberam aproveitar, né? Mas se não tiver, bom, meio que já é de se esperar, né? Porque é de uma forma tão boba, né? É uma história que tinha uma ideia muito boa, tinha bastante potencial, mas não souberam trabalhar em nada disso. E essa é mais uma review, mais uma crítica, mais um veredito meu. Lembrando que eu não sou um crítico especializado, sou uma pessoa que gosta de consumir esse tipo de conteúdo, então eu vou dar minha opinião sincera sobre esse conteúdo. Eu vou falar o que ficou bom, o que ficou ruim, o que eu curti, o que eu não curti. Mas se vocês já assistiram Vermelho Sangue, o que vocês acharam? Vocês concordam comigo com uma história bem boba e mal trabalhada ali? Ou não? Vocês acham que é a melhor série do Globoplay, a melhor série que trata com lobisomens aqui no Brasil, com essa parte mística, com essa parte folclórica, com essa parte romântica também, o melhor romance sáfico que você já viu na vida ali também? Deixa nos comentários, compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã do Globoplay, que é fã de cultura, que é fã de folclore, que é fã de romance, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Eu já tô misturando as coisas no começo, né? Vou ficando por aqui. Um forte beijo, abraço e falou!